E o empresário Wagner Ribeiro resolveu detonar Luiz Ubeldia. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta bastidores dessa crise no São Paulo e fala também do Corinthians. Em que pé andam as negociações entre Flamengo e Timão pela compra de Hugo Souza. Por falar no rubro-negro, anúncio de um acordo com a prefeitura que vai garantir mais de 500 milhões de reais para a construção do estádio. Para completar, preciso contar também sobre a chance de Luciano do São Paulo trocar o tricolor pelo Cruzeiro. Para completar, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre o Santos acertando renovação com o lateral esquerdo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar diretamente com o giro de notícias e a primeira informação é sobre a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que resolveu denunciar o atacante Luiz Henrique. Vocês vão lembrar daquela garrafa que ele atirou em um grupo de seguranças / jornalistas depois do empate entre Botafogo e Atlético. Pois bem, o STJD denunciou o Luiz Henrique, que pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Bora contar também que o América Mineiro anunciou a saída de 9 atletas nessa segunda-feira, jogadores que fizeram parte do grupo que disputou a Série B e que não conseguiu acesso à primeira divisão. Os mais famosos, Juninho, volante que virou jogador do Goiás, e Moisés, que anunciou sua aposentadoria. Também não ficam pro ano que vem o goleiro Elias, o lateral direito Daniel Borges, o zagueiro Éder, o volante Flávio e os atacantes Brenner, Vinícius e Felipe Azevedo. Quero contar ainda que o Curitiba pode perder Matheus Friso, seu principal jogador ao longo da temporada, cláusula de opção de compra de apenas 2,5 milhões de reais, mas ainda assim o Coxa não conseguiu chegar a um acordo para ficar com o atleta em definitivo, jogador de 42 partidas, artilheiro do Coxa na temporada. Preciso trazer boa notícia para o Santos. Peixe anunciou ou acertou nas últimas horas a renovação de contrato do lateral esquerdo Souza, jogador formado na base, só 18 anos de idade, alvo do São Paulo e de outros clubes de futebol no Brasil, chegou a ser especulado em alguns grandes do futebol europeu. O Santos negociava há semanas com o Juliano Bertolucci a renovação desse contrato, que se encerra em maio, até por isso toda a preocupação. Souza já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube antes da metade do ano que vem. São Paulo foi aquele que mais avançou nas tratativas, mas o Bertolucci chegou a um acordo com Marcelo Teixeira e a renovação do contrato será assinada até 2028. Na temporada atual, o Souza foi utilizado apenas em 8 partidas com 2 assistências. A verdade é que o Carille vinha sendo sugerido, orientado a não utilizá-lo enquanto essa renovação não fosse acertada. Agora, com um contrato definitivo longo, a tendência é que o Souza seja titular do Peixe em 2025. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou nessa segunda-feira Felipe Maestro como técnico interino, mas quem virá para 2025? Antes de responder essa pergunta, deixa eu só contar o que o Pedrinho disse em entrevista coletiva. O presidente do Vasco admitiu que não havia outra alternativa para essa reta final de campeonato que não fosse o Felipe, que funciona como uma espécie de diretor técnico. Abre aspas para o presidente do Vasco: o Felipe é capacitado, tem todas as licenças da CBF e conhece os atletas. Em um momento decisivo, seria arriscado trazer um treinador jovem do Sub-17, fecha aspas. Vasco que ainda faz 3 partidas, contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e contra o Cuiabá fora com 43 pontos. Cruz Maltino precisa de pelo menos 2 para não correr qualquer risco de rebaixamento. Em relação aos planos para 2025, posso assegurar que o Pedro Caixinha já foi alvo de proposta oficial, mas ele pediu alguns dias para pensar. Outros nomes que agradam dentro do Vasco: Gustavo Quinteiros, treinador que pertence ao Vélez, e Hernan Crespo, desempregado desde que deixou o Al Ain. Você, torcedor vascaíno, tem preferência? Qual seria a sua escolha? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. O negócio segue bastante ameaçado. O Corinthians tem somente até sábado para efetuar a compra do atleta ou se acertar em relação ao parcelamento. E a promessa de que o Corinthians faria nessa segunda-feira sua terceira apresentação de garantias bancárias, torcendo para que o Flamengo aceitasse. Por trás da dificuldade do Flamengo em aceitar as ofertas do Corinthians, há um prejuízo grande. Vale a lembrança de que Mateuzinho havia sido negociado com o Corinthians nesse ano e o Flamengo contava com 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais das parcelas que venciam nesse ano.
Corinthians não pagou as parcelas e a garantia oferecida via Brax também não foi contemplada. O Bruno Spindel estava explicando o seguinte, abre aspas, a garantia oferecida na compra do Mateuzinho não funcionou da forma como se esperava. Não havia mais saldo garantidor a receber nesse ano. Todo esse débito e os demais ficaram para o ano que vem. Esperava-se mais, nós esperávamos, ele fala, né? Nós do Flamengo esperávamos mais de uma dezena de milhões de reais que ficaram para 2025. Até por isso a gente está sendo bastante criterioso em relação a essa nova garantia, fecha aspas. Existe a chance de o Flamengo rejeitar a terceira garantia oferecida de maneira diferente pelo Corinthians. Timão que não descarta recorrer à justiça para ter o direito a parcelamento da compra do jogador. O mais natural seria que o Corinthians encontrasse alguém disposto a antecipar 4 milhões e 800 mil reais, comprava o goleiro à vista e não corria mais qualquer risco de perder esse atleta. Só para completar, em relação ao Timão, o Bruno Spindel afirmou que se o Corinthians não fizer um acerto até sábado, o atleta fica livre e o Flamengo também para aceitar propostas de outros clubes. Segundo o Bruno Spindel, existem times que sondaram e que já demonstraram a intenção de fazer proposta, mas essa discussão vai ficar apenas para dezembro, caso não exista acordo com o Timão. Hora de falar sobre a crise nova no São Paulo. Wagner Ribeiro, empresário do atacante William Gomes, que discute a renovação do contrato do atleta, resolveu causar no tricolor e usou essas redes sociais para atacar o técnico Zubeldia. É bem verdade que depois ele apagou, mas você sabe, o print é eterno. E o Wagner Ribeiro chegou a escrever o seguinte, abre aspas, veja abaixo os benefícios do Zubeldia, que mais parece um palhaço vestido. Ele escreve, afastou e humilhou um atleta da seleção portuguesa, o Moreira. Humilhou o médico no gramado do CT por causa de lesão do atleta. Afastou e humilhou 5 jogadores durante o treino no CT, ameaçando mandá-los de volta para Cotia. Trata-se de muitas injustiças de um treinador que não ganhou nada pelo São Paulo. Manter o São Paulo no G8 na Libertadores é obrigação. Fecha aspas, repercussão extremamente forte. Já teve a torcida organizada se solidarizando a Zubeldia. É possível que dirigentes do São Paulo tenham de tomar uma providência, tudo isso em meio a muita dúvida sobre o futuro do treinador argentino, que tem contrato até dezembro de 2025, mas que precisaria garantir a classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de forma direta para assegurar sua continuidade em 2025. Você, torcedor tricolor, é a favor ou contra a permanência do técnico? Eu acho que o Zubeldia tem prós e contras, mas é incrível como ele usa mal a categoria de base, como os atletas jovens não têm espaço com ele. Bora falar agora sobre mais uma especulação que surgiu e envolve o Cruzeiro. A notícia do meu amigo Thiago Fernandes dá conta de que Luciano, atleta do São Paulo, atacante de 31 anos de idade, pode ser reforço da Raposa no próximo ano. Luciano que tem 58 das 65 partidas do São Paulo na temporada, são 17 gols e 2 assistências, contrato até dezembro de 2026. Confesso que até hoje não consegui entender toda a idolatria que o torcedor do São Paulo tem para com o Luciano, cara que é super, recebe cartões amarelos com enorme frequência, que não decide jogos grandes, enfim, torcedor do São Paulo é quem tem que responder por isso. Sobre o possível interesse do Cruzeiro, Fernando Garcia garantiu que não tem nada a ver essa história. Também consultei uma pessoa do Cruzeiro, essa pessoa afirmou que o Luciano não faz parte dos planos pro ano que vem. Cruzeiro que tenta sacramentar o mais rápido possível a assinatura do pré-contrato com o Gabigol, além de fechar a compra junto ao Getafe do zagueiro paraguaio Alderete. Nos últimos dias também surgiu a especulação de que Eric Pulga, do Ceará, pode pintar como reforço artilheiro da Série B. O staff do atleta não nega as conversas, o Cruzeiro prefere não se manifestar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que conseguiu direito a uma bolada mais de 500 milhões de reais que vão ajudar na construção do estádio. Flamengo e Prefeitura do Rio assinaram na manhã desta segunda-feira um termo de compromisso para viabilizar a construção do estádio com o uso do potencial construtivo da Gávea. O clube estima ser capaz de obter entre 500 e 700 milhões de reais com esse potencial construtivo. Esse valor pode equivaler até 1/3 de toda a obra. Contei para vocês na semana passada que o Flamengo, depois de apresentar o projeto para sócios, projeta um custo final de 1 bilhão 950 milhões de reais. O presidente Rodolfo Landim, entre outras coisas, afirmou o seguinte durante essa apresentação: vamos começar a vender ingressos no ano que vem, fecha aspas.
achei meio precipitado, levando em consideração que a estreia, a inauguração do estádio do Flamengo está marcada para novembro de 2029. De qualquer maneira, é o Flamengo trabalhando para buscar outras receitas para tentar gastar o mínimo possível com o seu estádio. Rubro-Negro projeta uma receita apenas com a venda dos name rights de 1,5 bilhão de reais, algo que já garantiria praticamente todo o custo do estádio. Só para completar, em relação ao rubro-negro, o Flamengo notificou o Internacional por conta de uma dívida com o Thiago Maia. A venda havia sido fechada em 4 milhões de euros ou 24 milhões de reais em 10 parcelas. O Internacional não tem pago em dia. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!